Opa, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso evento. Eu sou o professor Dr. Charles Lopes e durante essa semana estou te mostrando como você pode destravar e dominar a prescrição de treino para gerar mais resultados nos seus alunos e se tornar um especialista na hipertrofia muscular. Bem, galera, esse evento é totalmente destinado para destravar, dominar a prescrição de treino, porque só assim você acaba com a sua insegurança na hora de prescrever os seus treinos e planejar seus treinos de uma forma como que aconteceu com o Edmilson. Foi bem legal, tá? O Edmilson tinha muitas dúvidas na hora de prescrever treinos para os alunos dele. Tinha a impressão de que estava enganando eles por causa das muitas dúvidas que ele tinha. Isso até fazia com que ele pensasse em desistir da profissão. E hoje ele tem total domínio da área e sabe que está no caminho totalmente certo. E era justamente essa dúvida que eu tinha. Será que eu tenho que pensar em variar todo o treino ou eu preciso estruturar um treino que se repita durante um período? A percepção que eu tinha é que eu estava meio que sendo um charlatão para os meus alunos, sabe? Eu me sentia mal com o meu aluno justamente porque eu não conseguia entregar para ele uma técnica correta, perfeita, não dizer perfeita, né? Mas a ideal para um bom desenvolvimento de um trabalho, entendeu? Era muito superficial. E eu, pelo menos, eu quero entregar sempre um bom serviço para o aluno, né? Porque é esse aluno que vai me gerar outros alunos. Então, se eu consigo entregar uma coisa para ele que seja mensurável e para ele carregue significado, então isso faz com que eu consiga criar novos alunos, entendeu? O que mudou, por exemplo, nesse processo todo, foi justamente a questão da segurança. Isso, assim, eu me sinto muito mais tranquilo. Vamos dizer, se antes eu tinha insegurança dentro da prescrição, isso, assim, a insegurança me fazia questionar se a minha profissão era boa ou não, se eu estava na profissão correta para me sustentar durante a minha vida. Isso é uma coisa que sempre me preocupou. Então, essa incerteza de achar que a minha profissão, será que ela vai me gerar frutos será que ela vai me sustentar durante a minha vida? Então, essa incerteza diminuiu. Hoje eu tenho mais clareza de que talvez eu esteja no caminho certo. E estou te mostrando como se destacar entre os outros profissionais. E na aula de hoje, galera, você vai descobrir os 3 pilares para otimizar os resultados na sua prescrição de treinamento. Isso, 3 pilares, tá? Esses são os pilares que vão realmente diferenciar a sua prescrição de treinos em relação aos outros profissionais da área. Nessa aula, eu quero deixar muito claro para você, tá? Como você pode e deve dominar a prescrição de treinos como uma prescrição capaz de otimizar os resultados dos seus alunos, dos seus clientes. Isso porque a maioria dos profissionais de educação física não são capazes de otimizar os resultados dos alunos, porque a prescrição de treino ainda está muito travada. Ainda é algo engessado e trabalhoso. Isso acontece por quê? Porque não possui o conhecimento necessário para destravar. A partir do momento que você domina a prescrição de treino, isso flui muito mais fácil naturalmente. Ou seja, a sua prescrição de treino ela é destravada. Da mesma forma que aconteceu com o Miguel, ele tinha dificuldade em planejar, em prescrever treino. Hoje ele está atuando somente como personal, que era algo que ele nunca tinha imaginado. Muito bacana. Isso eu estou falando para mim, na hora de elaborar treino. Essa era uma dificuldade que eu tinha, ficar travado. E ia levando com a barriga mesmo. E deu uma destravada boa na parte de prescrição de treinamento. Então, o feedback dos alunos foi bem positivo. E eu nunca imaginei, por exemplo, hoje eu ter tantos alunos personais, né? E hoje, praticamente, eu não dou aula na sala de musculação de uma forma tradicional. Então, hoje, eu só estou na academia atendendo um aluno exclusividade, com aula personal. Então, eu percebo que isso traz uma valorização mediante aqueles outros alunos. E eu percebi que as pessoas passaram a valorizar um pouco mais a minha mão de obra. Tanto que vira e mexe, algum aluno fala assim, estou me organizando, acho que mês que vem eu estou mais tranquilo, quero fechar um horário com você. Então, vamos dizer que colocaram eu num patamar acima, né? Elitizaram um pouco o meu trabalho. Hoje, das 9 horas que eu trabalho no dia, são 9 horas dando personal. Na primeira aula, galera, vocês descobriram os piores erros da prescrição de treino que acabam te impedindo de conseguir gerar mais e mais resultados para os seus alunos. São esses erros que desperdiçam o seu tempo da intervenção, na prática. O tempo que seu aluno está investindo, ou até faz você perder alunos, simplesmente porque você não é capaz de dar mais resultados para ele. E, galera, no final das contas, ele te contrata porque ele quer que você gere o máximo de resultados para ele. Isso não acontece.
muitas vezes. Com toda certeza, ele vai atrair outro profissional que ele acredita que vai conseguir gerar mais resultado para ele, tá? Isso é uma coisa, galera, que eu vejo muito na nossa área. E por esse motivo, definitivamente, você precisa evitar essas formas de prescrever os treinos de maneira equivocada. Então, se você ainda não viu a minha primeira aula, eu recomendo que você pause essa aula agora e assista a aula 1, porque eu te ensinei na primeira aula como é essencial que você entenda, tá? O que eu vou te ensinar hoje, tá bom? A aula 1 é base para a aula 2 de hoje. Quero agradecer muito por todos os comentários que vocês fizeram, tá? Fico muito lisonjeado. Esses são só alguns dos tantos comentários que recebemos de tantos profissionais de todo lugar do país, estudantes que querem iniciar a carreira profissional do melhor jeito possível, né? Isso é muito bacana. E se você realmente está comprometido com o seu sucesso, tá? Você não pode ignorar essas etapas da prescrição de treinamento. Todas as etapas são muito importantes. O que eu quero te ensinar hoje está além de corrigir erros da prescrição de treino. Porque, além dos erros, existem outras formas que você também pode errar. Então, tem que ficar atento a tudo isso. Essa aula é para você identificar a melhor forma de otimizar os resultados dos seus alunos. Se você não souber isso, tá? O que vai acontecer? Você corre um grande risco de perder espaço para outros profissionais que dominam muito menos a prescrição de treino do que você. Então, lembra sempre de uma coisa, tá? Daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje, hein? Tá? Então, vamos ao nosso conteúdo que está muito top. Bem, pessoal, eu chamo esse meu método de método MMA. Calma, MMA não significa, tá? Artes marciais, lutas não, tá? Esse MMA vem de um tripé, três pilares que eu, Charles, vejo muito importantes na hora de prescrever treino de hipertrofia. Primeiro, entender os mecanismos fisiológicos. Isso é fundamental, tá? Então, entender a fisiologia é importantíssimo. Por isso que a gente fala de M, de mecanismo. Manipulação das variáveis. Quais são as variáveis que compõem a carga de treino? Então, o segundo M é de manipulação das variáveis. E se você não domina todas as variáveis da carga de treino, como é que você vai montar uma boa planilha de treino para o seu aluno? E o último, que é o A, de aplicação prática. Então, não adianta você entender de mecanismo e de manipulação, sendo que você não consegue colocar tudo isso na prática. Então, por isso que eu, Charles, construí na minha cabeça, tá? Uma maneira didática, pedagógica, para você poder aplicar o treino, tá? Esse MMA, tá? Esse M de mecanismo fisiológico, M de manipulação das variáveis da carga de treino e a aplicação prática. Esses são os tripés para você poder montar um bom treino. Então, vamos primeiro aos mecanismos fisiológicos que você precisa entender. Vamos lá. Primeiro, o foco quando você vai treinar hipertrofia é a síntese proteica miofibrilar, ou seja, aumentar a quantidade de miofibrilas por fibra muscular, né? Filamentos contráteis, actina, miosina, troponina, aumentar o conteúdo proteico. Então, a gente pode falar, o que a hipertrofia está ligado ao quê? A síntese proteica miofibrilar, né? E aí tem vários pontos importantes que estão relacionados à síntese proteica. Por exemplo, processo inflamatório. Por que coloquei uma interrogação aqui? Porque até pouco tempo atrás acreditava-se, né, que para ter síntese proteica miofibrilar, para ter hipertrofia, havia necessidade de ter processo inflamatório. E a literatura, com evidências que eu vou mostrar hoje aqui, da literatura, inclusive, né, de autores brasileiros, né, consagrados, né, respeitados no meio acadêmico, mostrando que não necessariamente você precisa do processo inflamatório, ou seja, há uma relação de causa e efeito do processo inflamatório com hipertrofia, né? Não necessariamente. E eu vou mostrar isso, com evidências científicas. Né? Também, quando eu falo em síntese proteica, né, muita gente fala assim, e a questão hormonal, professor? Tá? Nós temos a secreção de inúmeros hormônios. Alguns hormônios, tá, são extremamente importantes quando a gente fala em respostas agudas ao treino. Ou seja, acabei o treino, vou ter respostas agudas na secreção de alguns hormônios. Lógico que durante o treino de hipertrofia, você vai aumentando a secreção dos hormônios com diferentes magnitudes, dependendo de volume, de intensidade e N fatores. Então, um dos hormônios responsáveis, tá? Um dos hormônios secretados pelo treino de força, o GH,
Né? O GH é chamado hormônio do crescimento, mas ele não faz hormônio, ele não é só hormônio do crescimento. Ele é responsável pelo crescimento muscular, ele é responsável pelo reparo do tecido que foi danificado, né? Da regeneração tecidual. Ele também ativa uma enzima que quebra a gordura, chamada lipase. Então, o GH ele é multifatorial. Porém, a literatura tem mostrado que em público jovem treinado, né? O papel do GH é muito pequeno do ponto de vista crônico em relação à hipertrofia. Crônico, agudamente, é lógico que ele tem um papel importantíssimo, né? Então, ele tem um time course dele, né, pós-treinamento de força. A testosterona, que também é um hormônio importantíssimo, né? Também as pessoas acham que é só responsável por crescimento de ossos, tendões, ligamentos, né? Mas tem uma ação fundamental no sistema nervoso central, né? Também a testosterona ativa uma enzima que quebra a gordura, a lipase, né? Também atua na recuperação. Então, é um hormônio importante. Tá? Mas, cronicamente, o treinamento em público jovem treinado, tá? A testosterona não tem alterações significativas que levem à síntese proteica miofibrilar. Tá? E a insulina, né? Que é um hormônio importantíssimo, um hormônio anabólico, né? Que também é importante, tá? Nas respostas nas sessões de treino, tá? Quando a gente pensa num treino após o outro, mas a gente pensa na insulina como hormônio anabólico pensando do ponto de vista agudo. Então, esses hormônios GH, testosterona e insulina, tá? A questão hormonal relacionada às adaptações crônicas da síntese proteica, eles têm um papel pequeno. Tá? Contração muscular. Tá? A gente fala que o principal mecanismo responsável pela síntese proteica é o próprio estresse mecânico. Eu preciso romper mecanicamente a fibra, eu preciso do estresse mecânico. Então, a literatura tem dado um papel muito relevante na síntese proteica miofibrilar, do ponto de vista crônico, aos estresses que a gente causa mecânicos na fibra muscular. Fator de crescimento. O fator de crescimento é uma subpopulação, na verdade, são hormônios também, tá? O IGF-1, I de insulina, G de growth, F fator. Fator de crescimento ligado à insulina, tá? Ele tem respostas agudas muito semelhantes ao GH, só que ele tem um tempo de mielgia diferente do GH, tá? Mas cronicamente, né, a gente não tem grandes alterações no público jovem. O MGF, né, que é um fator de crescimento importantíssimo nas questões agudas e crônicas, M de mecânico, G growth, F fator de crescimento mecânico. Né? Então, o MGF ele é secretado, ele é ativado simplesmente pelo próprio estresse mecânico da contração muscular. Né? Também, o TGF-beta, né? Mais conhecido como miostatina, que eu vou discutir hoje com vocês. Né? O papel da miostatina aí em relação, né, ao crescimento muscular, à hipertrofia. Né? Mas não vou falar agora, não. Tá? E a literatura tem mostrado que treinos com característica mais glicolítica, né? Ou seja, treinos onde eu tenho maior tempo sob tensão, por exemplo, né? Então você vai fazer uma série de 8, 10, 12, 15 repetições, né? Vai passar de 10 segundos, né? Então você vai ter utilização da via fosfagênica e principalmente da via glicolítica. Então, há uma tendência dos treinos glicolíticos, né, serem treinos com característica mais hipertrófica. Né? E as células satélites. Né? Então, a literatura tem mostrado o papel das células satélites na recuperação, na regeneração do músculo esquelético, né? Como um papel coadjuvante, mais importante, também na síntese proteica miofibrilar. Tá? Então, eu vejo que muita gente tenta defender a síntese proteica, né? Às vezes por um mecanismo. A síntese proteica vem pelo aspecto hormonal, vem pelo processo inflamatório, vem pelo aspecto metabólico. Né? Mas a literatura tem mostrando que um dos papéis mais importantes, né? Um dos fatores mais importantes na síntese proteica é o próprio estresse mecânico, né? Como principal fator aí, quando a gente fala, né, em hipertrofia muscular. Nesse sentido, tá? Eu falei para vocês das células satélites. Tá? As células satélites, na verdade, são células tronco do tecido muscular. Tá? Elas ficam entre, tá, a lâmina basal, tá? Então, ou seja, ela fica ali, né, bem no meio da fibra muscular, tá? Próximo da lâmina basal, tá?
Então, a gente tem aqui, dentro da fibra muscular, as células satélites. Essas células satélites têm um papel importantíssimo, tá? Na regeneração, na construção e até também no processo de síntese proteica miofibrilar. Nesse sentido, quando você vai lá fazer um treino de musculação, de hipertrofia, tá? Um exercício novo, por exemplo, você vai lá fazer o supino, leg press, você vai ter um dano, um rompimento, né? Você vai ter um dano à linha Z do sarcômero, né? Você vai ter uma desestruturação das proteínas do sarcômero. E aí, ao ter esse estresse, tá? Causado pelo próprio exercício, esse estresse mecânico causado pelo exercício, você tem a ativação de células satélites. Essas células satélites elas são ativadas de 2 a 3 horas pós o treino de força que você fez, o treino de hipertrofia. Então, acabei o treino 10 horas, 11, meio-dia, 1 hora, você está tendo ativação de célula satélite. O que determina a quantidade de célula satélite que vai ser ativada? Inúmeros fatores. Tá? Pensando em manipulação de variáveis de treino, então, por exemplo, o volume de treino influencia, a intensidade influencia. Então, volume e intensidade são fatores importantíssimos na magnitude, tá? Da quantidade de células satélites que serão ativadas, entre outros fatores. A proliferação de célula satélite. Bem, a célula satélite ela passa por um processo como se fosse um câncer maligno, né? Câncer maligno, você não tem lá uma metástase a célula vai se dividir em outras. Então, a célula satélite ela passa por esse processo de proliferação, ou seja, metástase, ela se divide, só que ela ainda está uma célula ainda indiferenciada, ela não sabe o que ela vai ser ainda. Tá? Então, essa proliferação da célula satélite acontece de 2 a 3 dias pós seu treino. Então, se o seu treino na segunda-feira, eu tenho proliferação de célula satélite na terça, na quarta e até na quinta-feira. E a diferenciação dessa célula satélite acontece de 7 a 14 dias. Ela vai se diferenciar, ela vai entender que ela vai ter que migrar para um tecido específico, né, para ajudar a regenerar, restaurar, recuperar aquela fibra muscular. Então, esse processo de ciclo de vida celular, tá? Ou seja, desde o início até a maturação dessa célula aí, tá? A gente pensa de 7 a 14 dias. É o ciclo de vida celular. Tá? Então, a célula satélite passa por um processo de ativação, quando você treina, de proliferação e diferenciação. Professor, então, essa célula satélite, tá? Que foi ativada, proliferada, diferenciada, daquele treino que eu fiz há 7 a 14 dias atrás, tá? Está acontecendo? Sim, está acontecendo. Então, eu vou lá, gero um trauma ao tecido muscular, né? Rompo a fibra muscular, né? Gera um dano, né? Um distúrbio à linha Z do sarcômero, as proteínas do sarcômero. Aí eu tenho a ativação de célula satélite, né? Elas vão para um processo chamado quimiotaxia, táxi, hoje em dia tem Uber, né? Elas vão taxiar, vão migrar, tá? Então, chama de processo de quimiotaxia, tá? Elas vão taxiar até a fibra que foi danificada, né? E aí você vai ter uma fusão, tá? De novas miofibrilas, né? Nessa célula que foi danificada, a gente chama de hipertrofia. E a hiperplasia? A hiperplasia seria a fusão, tá? De novas miofibrilas. Então, são coisas diferentes, né? E aí eu tenho a regeneração, tá? Dessa fibra muscular, tá? Com a inclusão de novas células satélites. E aí, as células satélites que foram lá ativadas, que migraram até a célula para regenerar o tecido, e aí eu vou ter uma quantidade também maior de células satélites no estado quiescente nessa fibra que foi regenerada, que foi recuperada. E aí, esse processo de regeneração, tá? Quando a gente fala, a gente está pensando na inserção de novos mionúcleos. Então, tem uma fibra muscular, então eu vou lá, treino por semanas, né? E aí eu vou ter uma quantidade maior de mionúcleos. Eu vou ter um aumento de mionúcleos por fibra muscular. Tá? Então, a inserção de novos mionúcleos que controlariam, tá? Deixa eu só mudar aqui. Esses mionúcleos que controlariam a produção dos RNAs mensageiros e as proteínas sintetizadas para um finito volume citoplasmático. O que é volume finito?
que a célula ela aumenta, só que ela tem um volume finito citoplasmático. Chega uma hora que ela tem um limite. Ela fala, pô, não consigo além disso, né? Então, a gente chama isso também, né, de domínio mionuclear, né? Ou seja, até quanto que uma célula consegue expandir? 2.000 micrômetros quadrados, né? Você chega uma hora que a célula fala, pô, não tem mais quanto expandir. Então, eu tenho uma quantidade, quando eu falo esse mecanismo de geração, eu aumento, né, essa área citoplasmática, mas tem um volume para isso, né, um volume finito, e eu tenho um aumento na quantidade de mionúcleos. E aí eu escuto muito o pessoal falando assim, esse treino gera hipertrofia metabólica, esse treino gera hipertrofia tensional. Me desculpa, gente, né? Quando eu falo hipertrofia eu estou pensando em síntese proteica miofibrilar, aumentar a quantidade de proteínas contráteis nesse músculo. Então, às vezes a pessoa fala assim, estou tendo uma hipertrofia agora metabólica, sarcoplasmática, o sarcoplasma está aumentando. Agora estou tendo uma hipertrofia tensional, estou aumentando a miofibrilas. Pô, muito cuidado, né? Não é assim. Né? Quando eu falo hipertrofia a gente está pensando o quê? Né? Primeiro, nas primeiras sessões de treino, regenerar, remodelar o que se foi danificado. Só que isso não quer dizer que nessas primeiras sessões, semanas de treino, eu estou tendo realmente um aumento na quantidade de proteínas contráteis, né? Uma síntese proteica, né, miofibrilar. Então, as pessoas confundem. Nas primeiras semanas, você vai ter um aumento, um edema, tá? Um aumento na área dessa fibra aí, do sarcoplasma, mas mais é decorrente aí de danos ocasionados, distúrbios nas proteínas do sarcômero, né? Então, é complicado. Às vezes a pessoa fala assim, estou fazendo um treino agora que vai gerar hipertrofia metabólica. Esse outro hipertrofia tensional, pô, me desculpa, né? Então, a hipertrofia, na verdade, é aumento na síntese proteica de novas miofibrilas, proteínas contráteis. Então, a literatura séria não tem diferenciado isso, né? Então, eu vou discutir isso até daqui a pouco com vocês. O que acontece em termos hipertróficos nas primeiras semanas de treino, primeiras sessões, e o que acontece ao longo do time course do processo de treinamento. Então, eu tenho aqui uma fibra muscular, uma célula, com a quantidade de núcleos, citoplasma, que é a parte líquida fluida, e as miofibrilas, proteínas contráteis. E quando eu tenho, cronicamente, lá por volta de 8, 10, 12 semanas de treino, eu tenho um aumento na quantidade de núcleos por célula muscular. Eu tenho um aumento na área citoplasmática dessa fibra. E eu tenho um aumento na quantidade de miofibrilas. É isso que acontece cronicamente quando eu estou pensando em hipertrofia. E o que engatilha, o que ativa essas células satélites que passam o processo de ativação, proliferação e diferenciação? O próprio exercício por si só, né, de força, já desencadeia a ativação de células satélite. Exercícios que induzam dano estrutural localizado, né? Então, quando você vai lá e danifica a musculatura, esses danos estruturais locais também ajudam a engatilhar a ativação de células satélite. Exercícios que induzam danos celulares segmentados, também. Exercícios que induzem a liberação de substâncias inflamatórias, né? Então, agudamente, você vai lá, faz um treino novo, né? E aí, quando esse treino é novo, você tem um processo inflamatório, quando o treino é novo, né? Quando é algo totalmente novo para você. E essas substâncias inflamatórias desencadeiam a ativação de células satélites. Exercícios que induzem a liberação de fatores de crescimento, né? Então, a própria liberação de fatores de crescimento, IGF-1, MGF, né? São fatores importantíssimos também na ativação das células satélites. E aí, gente, eu vejo assim, muita gente falando assim, mas hoje eu vou fazer um treino tensional, hoje eu vou fazer um treino metabólico. Muito cuidado, não existe treino que seja tensional e metabólico. Todo treino gera tensão, todo treino gera estresse metabólico. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho melhor sobre vias metabólicas, sobre substratos energéticos. Tá? Então, todo e qualquer treino na vida de força gera um estresse em um ou vários metabolismos. Então, por exemplo, quando você faz um treino de força máxima, um treino de potência, como o número de repetições, o volume é baixo por séries, você vai estar estressando o metabolismo anaeróbio alático, fosfagênico,
utilizando como principal substrato energético ATP e foscreatina. Já quando você faz treino de resistência de força, né, ou resistência de força com caráter de hipertrofia, você vai ter uma série que ultrapassa 10 segundos. Aí a via metabólica determinante para a obtenção de energia de ATP já não é mais a via fosfagênica, ATP e foscreatina, ATP, foscreatina e glicogênio. Então, eu vejo muita gente falando assim, treino de força tensional, treino de hipertrofia metabólico. Pô, todos os treinos são metabólicos. O que você pode falar, o treino de força máxima, estresse metabolismo anaeróbio lático. O treino de caráter hipertrófico, estresse metabolismo anaeróbio lático. Então, quando eu faço um trabalho de força máxima, eu vou usar ATP e foscreatina como principal substrato energético. Quando eu faço um treino de hipertrofia, seja ele lá de 8, 10, 12, 15, 20 repetições, é um treino onde eu vou estar utilizando muito ATP, foscreatina, mas principalmente glicogênio. Então, pelo amor de Deus, é um erro conceitual gravíssimo de bioquímica quando eu escuto alguém falando treino tensional e metabólico. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que pensar toda vez, quando você vai fazer um treino de força, qual que é o metabolismo principal para a obtenção de ATP e quais são os substratos energéticos. Tá? Então, não existe essa história de treino tensional e metabólico. Aí a literatura tem investigado muito, né, o efeito do treino e destreino em relação à célula satélite e hipertrofia muscular. Então, um dos pesquisadores mais renomados no mundo, o professor Cady, em 2004, ele submeteu sujeitos a 38 sessões de treino 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Os caras fizeram agachamento, leg press, mesa extensora e flexora. 4 a 5 séries de 6 a 12 repetições máximas. Então, o que ele viu aqui? Tá? Então, primeiro ele pegou o número de células satélites por fibra muscular. E aí ele viu que com 30 dias de treino, 3 vezes por semana, 12 sessões de treino, aqui a T30, já houve aumento de 19%, tá, na quantidade de células satélites por fibra muscular. Com 3 meses de treino, com 38 sessões, já aumentou 31% o número de células satélites. Ótimo. E aí ele viu o destreino. Os caras ficaram 3 dias sem treinar. Não houve queda no número de células satélites. Aí os caras ficaram 10 dias sem treinar. Também não houve queda. Tá? Aí já começou a ter queda lá na frente. Tá? Aí começou a ter queda, olha lá. Com 90 dias, você tem uma baita queda aqui, ó, na quantidade de células satélites. Ou seja, 3 meses sem treinar faz um estrago violento. E analisaram também a área de secção transversa, a área da fibra em micrometros quadrados. Ou seja, com 1 mês de treino, ou seja, 3 sessões por semana, 12 sessões, com 12 sessões de treino, tá, já houve aumento de 6% na área de secção transversa da fibra. Então, aumentou 19% de célula satélite para 6% de hipertrofia. Com 3 meses de treino, houve aumento de 17% na área de secção transversa. Ou seja, né, pensando em 38 sessões de treino. 3 dias sem treinar, não houve diminuição da massa muscular. Às vezes o cara fica com medo, se eu ficar 3 dias sem treinar, eu vou perder massa muscular. Não. E eles deixaram os caras 10 dias sem treinar. Aqui, ó, não houve diferença estatística. Mas parece que diminuiu. Não, mas não teve simples diferença estatística. Então, 10 dias não perdeu massa muscular. Quando que houve perda de área de secção transversa da fibra? Com 1 mês de destreino, com 2 meses e com 3 meses. Ou seja, professor, com 1 mês sem treinar, eu já tenho perda de área de secção transversa, de massa muscular? Sim. Com 2 meses, com 3 meses, aí a magnitude aumenta. Nesse sentido, esse outro estudo analisou também, né, após 10 semanas de treino, 2 meses e meio de treino, botou os caras para fazerem 3 séries de 10 a 12 repetições até a falha, fizeram shoulder press, remada, tríceps, latíssimo, pull down, e 3 vezes por semana. Tá? 3 vezes por semana. Se a gente pensar 3 vezes por semana, tá? Durante um mês, daria 12. 12 com 12, 24. 24 com 6, 30 sessões de treino. Pô, 30 é bastante, né? E aí, o que eles viram? Área de secção transversa. Olha lá. A secção transversa, 2.957 micrometros quadrados, foi para 4.000. Opa! Então, quer dizer que houve hipertrofia, tá, em determinados músculos que foram treinados. Tá?
Eles analisaram também a quantidade de mionúcleos por fibra muscular. Lembra que eu falei, né, que o treinamento crônico aumenta a quantidade de mionúcleos? Olha lá, de 2,1 foi para 3,6. Houve uma diferença grande na quantidade de mionúcleos. E a proporção de células satélites? Tá? Houve um aumento percentual de 3,7 para 5,4. Opa! Então, houve um aumento concomitante na quantidade de mionúcleos, células satélites e tamanho da musculatura. Então, são variáveis que estão interligadas. Nesse mesmo sentido, lembra que eu falei para vocês que entre os fatores de crescimento tem aquele TGF-beta, a famosa miostatina, né? E a miostatina ela tem um papel relevante aí, né, nas pessoas quando querem ganhar massa muscular, né? Por quê? Porque as pessoas que nascem com mais miostatina, né, a miostatina ela inibe a ativação e proliferação de célula satélite. Então, você vai lá, treina, ativa a célula satélite. Só que você tem uma grande produção de miostatina. Essa miostatina inibe, tá, de uma maneira simples falando, direta, a miostatina ela inibe a ativação e proliferação de célula satélite. E isso interfere na magnitude do ganho de hipertrofia, de massa muscular. Então, olha aqui esses animais, controle, e olha, quando eles fizeram knockdown, né, inibiram um gene da miostatina, o que aconteceu? Olha o ganho de massa muscular. Tá? Porque quando você tira a miostatina, você tem uma ativação e proliferação desenfreada de célula satélite. Olha esse menino aqui. Esse garoto, ele nasceu em 2004, foi o primeiro caso em humanos descrito pela literatura, né? Olha o ganho de massa muscular desse menino aqui, ó, em 7 meses de idade, olha isso, 7 meses de idade, né? E esse menino aqui, né, tem a foto dele aqui, olha a massa muscular dele. Ah, por quê? Porque ele faz muito supino, leg press, agachamento, rosca direta? Não, né? Ele não expressa o gene da miostatina. Então, ele tem uma ativação e proliferação e diferenciação violenta de células satélites, né? Eu vi uma foto recente dele, né, adolescente, ele está monstro de forte, né? Então, o fator genético, ele é fundamental, né? Então, tem pessoas que nasceram com uma quantidade maior de miostatina. Vão ter mais dificuldade de ganhar massa muscular? Vão. Quer dizer que o cara não vai ganhar massa muscular? Vai. Só que o fato da pessoa expressar menos o gene da miostatina, lógico que influencia diretamente na massa muscular. E aí tem algumas raças de gado, né, que nasceram com uma mutação gênica, né? Algumas raças de gado europeias, piemontês, belga blue. Essas raças de gado, eles não expressam a miostatina. Então, olha a definição, olha a massa muscular dos bois. É enorme. E quanto que esse boi puxa de leg press, no supino, agachamento, rosca direta, tríceps pulley? Não. Ele só faz o quê? Dorme, come, faz xixi, cocô, só isso. Mas tem essa massa muscular avantajada. Por quê? Porque eles não expressam o gene da miostatina. E aí, gente, vamos pensar agora no processo de hipertrofia como um todo, né, de maneira longitudinal. Tá? Esse artigo publicado aqui pelo professor Felipe Damas, Cleiton Libardi e Carlos Brunovich, que são pesquisadores extremamente respeitados e sérios, né, na literatura mundial, né, eles escreveram esse artigo de revisão muito bacana, né, onde eles mostram realmente, com evidências, né, do que a literatura tem mostrado ao longo dos anos, né, a questão da hipertrofia muscular. Né? Então, a gente tem aqui o número de sessões. Então, quando você faz, por exemplo, 4 sessões, vamos imaginar que você treina 2 vezes por semana aquele músculo, com 2 semanas, o que você tem de verdade? Tá? Nas primeiras 1, 2, 3, 4 sessões de treino, você tem um edema. Tá? Ou seja, você tem um edema muscular, muscle swelling, um inchaço muscular. Né? Que as pessoas confundem isso com hipertrofia. Né? Então, as primeiras sessões de treino, você fala, nossa, o músculo ficou inchado. Então, por quê? Porque você tem aqui, ó, na verdade, esse edema, você tem um dano às estruturas miofibrilares, tem um dano ao sarcômero, tem uma desestruturação da linha Z do sarcômero. Né? E aí é normal, porque o treino é novo. Então, você está danificando um tecido que não estava acostumado. Por meio do volume que você usou, a intensidade, o tipo de exercício, né? Os músculos inervados recrutados. Né? Então, essas primeiras sessões de treino, né, que você tem aí, você tem mais esse edema, né, ocasionado pelos danos estruturais. Então, aqui, quando você faz, por exemplo, 8 sessões de treino,
você ainda tem, né, aquele edema, né, aquele aumento da área de secção transversa, né, principalmente aí pelo estresse causado às proteínas do sarcômero, né? Mas não pode confundir isso com síntese proteica miofibrilar, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, se você treinar o músculo 2 vezes por semana, e se você pensar em um mês você tem quanto? Um mês você tem 8 sessões. Você tem uma hipertrofia, só que ela é muito pequena, é negligenciável, né? Você tem um aumento da secção transversa, mas eu não posso falar que é síntese proteica miofibrilar, né? Essas 3, 4 semanas, a hipertrofia que você tem é pequena. Ah, mas eu tenho área de secção transversa, sim, mas pensando em remodelamento, reestruturação das proteínas do sarcômero, regeneração desse sarcômero como um todo, dessas proteínas do sarcômero, né? Restabelecer a integridade dessas proteínas do sarcômero. Então, por isso que 3, 4 semanas, eu não posso falar que eu tenho uma hipertrofia significativa, uma hipertrofia singela. Porém, quando eu penso aí, por exemplo, em 8 semanas, pensando que eu estou trabalhando 2 sessões por semana por músculo, tá? Em um mês eu teria quanto? Um mês eu teria 8 sessões para aquele músculo. Em 2 meses, 16 sessões. Olha lá, com 16 sessões, olha lá, já tem uma hipertrofia significativa. Essas 16 sessões para esse músculo, daria quanto? Uns 2 meses. Opa! Por isso que boa parte das pesquisas que a gente vê aí, por exemplo, duram 8 semanas. O cara treina 2 vezes por semana, 2 vezes por semana cada músculo. Que aí você realmente está vendo uma síntese proteica miofibrilar. Então, o que a gente vê nas primeiras semanas, 1, 2, 3 semanas aí, né, é mais um aumento da hipertrofia muscular, mas pensando na regeneração, remodelamento, reestruturação das proteínas do sarcômero, que realmente a área de secção transversa, né, a formação de novas proteínas contráteis, né, elas começam a ser significativas lá para a 6ª, 8ª, 10ª semana. Então, olha aqui, ó, com 20 sessões de treino, com 24, com 28 sessões de treino, né, com 2 meses a gente já tem um ganho de hipertrofia bacana, com 2 meses e meio, né? Então, as pessoas confundem. Quando eu falo essa hipertrofia mesmo, é a formação de novas proteínas contráteis, síntese proteica miofibrilar. Professor, com 3, 4 semanas não tem hipertrofia? Tem, mas é singela. Como eu falei aqui, é um percentual muito pequeno, né? E essas primeiras 2 semanas, 1 semana, a gente tem o aumento da secção transversa, mas pensando na regeneração, remodelamento e estruturação do tecido. Nesse mesmo sentido, né, a gente precisa entender que o dano muscular, o muscle damage, o dano muscular, ele acontece nas primeiras sessões de treino. Olha lá, na primeira semana de treino, eu estou danificando o tecido muscular, que é algo novo para mim, né? É um treino novo, uma planilha nova. Tá? Na segunda semana, eu tenho dano, só que esse dano já é bem atenuado, né? E aí, o que eu tenho? Nas primeiras semanas, né, eu tenho até um pouquinho aqui de dano na 3ª semana, mas pequenininho. Então, nessas primeiras semanas, quando eu falo em síntese proteica, tá, eu estou pensando mais em reparo. Estou pensando mais em reparo desse tecido muscular, né, das proteínas do sarcômero. E, realmente, a hipertrofia muscular, a síntese proteica de novas miofibrilas, proteínas contráteis, olha lá, vem lá já na 3ª semana, na 4ª semana aumenta, na 10ª já é bastante, né? Ou seja, então tomar cuidado, né? Ah, professor, mas com 3 semanas você já está mostrando hipertrofia. Sim, só que o percentual de hipertrofia não é tão significativo, existe. Na 4ª semana, um pouquinho mais. Tá? Então, como eu falei, na 7ª, 8ª, 10ª semana, aí sim se fala, opa, agora estou vendo hipertrofia. Né? Então, ou seja, eu não posso relacionar, né, todo esse processo de treinamento, né, a falar, ó, estou tendo síntese proteica miofibrilar, porque as primeiras sessões de treino estão gerando dano tecidual. E essa síntese proteica, essa hipertrofia, é mais para reparar o tecido danificado. E aí, pensando num resumo do time course do evento da hipertrofia, tá? Pensando aqui num baseline, tá? Ou seja, você antes de começar qualquer treino, tá? A linha Z do sarcômero está íntegra, tá?
você está com a musculatura totalmente íntegra. Após a primeira sessão de treino, você tem um dano significativo à linha Z do sarcômero, uma desestruturação da linha Z do sarcômero, né? Você tem uma queda da performance, que é natural, porque é um exercício novo para você, né? Então é normal. Esses danos ocasionados às proteínas do sarcômero faz com que a sua performance caia, isso é normal. É normal nas primeiras sessões de treino, primeira, segunda, terceira sessão de treino, tá? Principalmente primeira e segunda, você ter dor muscular, né? Então você vai ter uma maior quantidade de proteínas, né? Que são dissociadas, tá? Para fora do músculo, porque você tem um dano, aí você tem a liberação de proteínas aí, né? Então, por exemplo, você vê lá, como marcador de dano tecidual, você vê fragmento de cadeia pesadenosina, você vê, por exemplo, lá, lactato deshidrogenase, você vê outras proteínas contráteis, deixa eu ver, lembrar o nome lá, as próprias proteínas contráteis do músculo, elas acabam dissociando para a corrente sanguínea, tá? Então, a lactato deshidrogenase, como eu falei, é um marcador, né? A gente tem N marcadores que eu vou discutir daqui a pouco com vocês, tá? Antes da primeira sessão de treino, tá? Antes, aqui, ó, tá? Da primeira sessão de treino, não, né? Nas primeiras semanas de treino, segunda para terceira semana de treino, eu tenho menos dano à linha Z do sarcômero, tá? A musculatura, tá? A performance já não começa a cair tanto. A dor muscular já despenca, tá? Você já não tem mais dor muscular, tá? Você tem uma quantidade de células satélites sendo mais liberada, porém sem alteração na quantidade de mionúcleos por fibra muscular. Aí aqui já com 4 semanas de treino, tá? Você tem pouco dano à linha Z do sarcômero, tá? Você não tem queda da performance com 4 semanas de treino, tá? Você tem praticamente pouca dor muscular, né? Ou seja, olha como esse é o time course quando pensando na hipertrofia muscular. E com 10 semanas de treino, eu tenho muito pouco distúrbio da linha Z do sarcômero. A performance já sobe, a produção de força sobe, a carga total sobe, você já não tem mais dor muscular, e você tem uma quantidade de células satélites, o pool de quantidade de células satélites por fibra muscular já muito aumentado, por volta de 10 semanas. E aí, esse estudo muito legal aqui do professor Felipe Damas, tá? Com orientação do professor Carlos Obrinovich, né? Esse grupo produz muito do que se fala em hipertrofia hoje na literatura mundial. Eles fizeram algo muito bacana, tá? Esse estudo aqui é um divisor de águas, ao meu ver, tá? Eles pegaram 10 sujeitos jovens fisicamente ativos, sem treino de força e membro inferior nos últimos 6 meses, botou os caras para treinarem 10 semanas de intervenção, 2 vezes por semana, total 19 treinos. 3 momentos de avaliação. O T1 foi antes e após, tá, a sessão de treino. O T2, após 3 semanas de treino. Olha só, 3 semanas de treino. T3, após 10 semanas de treino. Antes e após a última sessão de treino. Exercícios. Leg press e mesa extensora. Volume, 3 séries de 9 a 12 repetições, com pausa de 1 minuto e meio. Olha que interessante. Área de secção transversa. Pegaram o tamanho do músculo, tá? Antes do estudo. Olha o tamanho do músculo. Pegou os caras, 3 semanas de treino de hipertrofia. Não houve alteração significativa. Tá? Só que aí, com 10 semanas de treino, olha lá, ó. 10 semanas de treino. Cadê aqui? 10 semanas de treino. Opa! 10 semanas de treino, aí eu já vi aumento da secção transversa. Beleza? Aqui, ó, vamos lá. Distúrbio da linha Z do sarcômero. Olha lá, no início do treino. Olha lá. Destruiu a linha Z do sarcômero. Aí, com 3 semanas, ó, praticamente, olha como reduziu muito os danos à linha Z do sarcômero. E com 10 semanas já não tinha mais distúrbio. Olha que interessante. Muito legal isso, né? E aqui pensando, aqui foi na área total da fibra, tá? E aqui foi por distúrbio da linha Z do sarcômero por percentual de fibra. Muito alto antes do estudo, lá no começo do estudo, perdão. 3 semanas muito baixo e 10 semanas totalmente negligenciável, tá? Ou seja, olha que interessante, o que eles mostraram nesse estudo? Que você, quando você tem a hipertrofia de verdade, a síntese proteica miofibrilar,
você já não tem mais dano. Ou seja, o que eles viram? Que não há uma relação de causa e efeito entre dano muscular e hipertrofia. Pelo contrário, a hora que a musculatura começa a ser, já está remodelada, reestruturada, recuperada, aí que você começa a realmente ter os grandes ganhos de hipertrofia muscular, que antigamente falava o contrário. Ó, eu preciso ter o dano para ter hipertrofia. Então, tive dano e hipertrofia. Agora está mostrando o contrário. Depois que o dano cessou, né, que a musculatura está totalmente recuperada e remodelada, aí sim a gente começa a ter de verdade os ganhos de síntese proteica miofibrilar, ou seja, a hipertrofia de verdade. E eles analisaram também a força máxima isométrica em 3 momentos. Tá? No T1, que foi quando o músculo estava íntegro, sem fazer nada, né? Analisaram, ó, 100%, em 24 horas. Caiu a força máxima isométrica, em 48 horas também. Analisaram a dor. Então, depois do treino, 24 horas depois, olha como a dor estava grande e 48 mais ainda. Tá? E analisaram a CK. Tá? A CK, a creatina quinase, é uma proteína, tá, da via fosfagênica, tá, responsável pela quebra da fosfocreatina, né, eu preciso da creatina quinase, né, e essa enzima ela tem que estar a maior parte dela dentro do músculo e pouco no sangue. Então, quando você vai lá, rompe o músculo, danifica o músculo, essa proteína vai para a corrente sanguínea. Então, no primeiro treino, o que acontece? Né, como é algo novo, gerou muito dano, olha lá, a creatina quinase foi de 119 para 416, grande aumento. Já após 3 semanas, olha quando eles fizeram a força, pré e pós-sessão de treino de 24 a 48 horas, a força não caiu. Ou seja, essa perda de performance é só nas primeiras sessões de treino, depois esquece. A dor também já estava infinitamente mais baixa. A creatina quinase, infinitamente mais baixa. E no T3, que foi após 10 semanas, a performance não caiu, a dor extremamente baixa e a CK já nem se alterou mais, mostrando que não houve mais dano após 2 meses e meio de treino. E aí, gente, algo que a gente tem estudado muito, tá? Que eu estudo há bastante tempo, são as ações musculares. Concêntrica, excêntrica e isométrica. Tá? São ações importantíssimas. Cada uma tem o seu papel. Tá? Mas a gente tem investigado muito, principalmente, as ações excêntricas. Você tem a contração concêntrica e a contração excêntrica. Quando você tem a contração excêntrica, você alonga o seu músculo. Origem e extensão se afastam. O ângulo articular aumenta. Então, quando a gente vai para a revisão da literatura, uma revisão sistemática muito legal da Sports Medicine, mostra o quê? Tá? O que a gente tem visto aqui em relação às ações excêntricas e hipertrofia? Mesmo quando todas as condições envolvem cargas supramáximas, ou seja, maior do que a força máxima concêntrica, maiores aumentos na hipertrofia foram encontrados em condições de treinamento excêntrico mais pesado. Né? Só que aí eu vou discutir com vocês também a questão local, a questão morfológica, na arquitetura do músculo, né? Que eu vou defender a ação excêntrica. Eu vou mostrar umas particularidades em relação à hipertrofia quando eu faço treino concêntrico e excêntrico. A literatura tem mostrado que velocidades excêntricas rápidas, por exemplo, 180 graus por segundo, também induziram aumentos na área de secção transversa. Isso é legal, né? Ou seja, a ação excêntrica rápida seria uma manipulação para também ajudar no ganho de massa muscular. Quando se usa ações excêntricas maiores do que o máximo na concêntrica, ou seja, acima de um RM concêntrico, o treinamento excêntrico geralmente leva a maiores aumentos de força, ou seja, tanto na força concêntrica, isométrica e excêntrica combinada, do que no treino concêntrico tradicional. Então, o treinamento excêntrico, gente, ele aumenta o número de sarcômeros em série. Então, se eu pegar o meu músculo antes do treino, tá? E ver a quantidade de sarcômeros em série que eu tenho, tá? A hora que eu vou ver, por exemplo, depois de 10 semanas, eu vou ver que com o treinamento excêntrico eu tenho um aumento do quê? Dos sarcômeros em série. Isso é muito legal. E não é só aumento do número de sarcômeros, ele também aumenta o comprimento do fascículo. E o fascículo é composto por feixes de fibras. Então, significa que o treinamento excêntrico, principalmente se eu fizer ele com amplitude total, eu aumento não só, tá, o número de sarcômeros em série, mas eu aumento também o comprimento desse fascículo.
E aí, quando a gente fala hoje em hipertrofia, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque hipertrofia não é só aumentar a secção transversa, tá? Então, eu posso ver hipertrofia pelo aumento da espessura muscular, tá? Então, a espessura muscular, como que a gente mede, por exemplo, lá no nosso laboratório, com ultrassonografia? A espessura eu pego, tá? A distância, tá? Entre a aponeurose subcutânea e a aponeurose profunda, aqui, ó, a aponeurose profunda. Então, quando eu pego essa distância, tá? E ela aumentou, eu falo, opa, aumentei a espessura. Então, uma das maneiras de ver hipertrofia é aumento da espessura, que é a distância, tá? Determinada entre a aponeurose muscular subcutânea e a aponeurose profunda. Também, a gente pode ver uma outra alteração na arquitetura muscular, tá? Pelo aumento do ângulo de penação, tá? O ângulo de penação em relação à aponeurose profunda do músculo avaliado. Então, aqui, dá uma olhada, ó, aponeurose profunda, aqui, ó, e eu tenho esse ângulo de penação. Ou seja, aumentar o ângulo de penação está ligado ao aumento de produção de força? Sim, isso é uma alteração morfológica na fibra, tá? Na arquitetura da fibra. Aumentar o ângulo de penação é importante, principalmente no ganho de velocidade em atletas, tá? Então, a gente tem visto uma relação entre aumento do ângulo de penação da musculatura com o aumento da velocidade. Também, comprimento do fascículo, tá? O comprimento do fascículo é calculado a partir de outras medidas, pela fórmula, né, que a gente tem aqui, ó, comprimento do fascículo, espessura muscular pelo seno, pela aponeurose a menos 1. Então, aqui eu tenho, ó, o comprimento do fascículo, eu treino essa musculatura e eu aumento o comprimento desse fascículo. Aumentar o comprimento do fascículo está totalmente ligado a quê? Aumentei o comprimento do fascículo, aumentei o número de sarcômeros em série. Opa! Isso é uma alteração morfológica na fibra? Sim. Aumenta a produção de força? Sim. Em que tipo de treino que eu tenho maior aumento no comprimento do fascículo? Treinamento de componente excêntrico. E não é só aumento do comprimento do fascículo, como falei. Aumento do comprimento do fascículo e aumento dos sarcômeros em série. Então, são adaptações ocasionadas pelo treinamento de hipertrofia, em especial o treinamento excêntrico. Lógico que a espessura muscular você aumenta, tanto com concêntrico como excêntrico, tá, gente? O tipo de contração, tá, concêntrico e excêntrico, parece mediar uma hipertrofia específica regional, não uniforme. Então, por exemplo, o treino excêntrico ele tende a induzir maiores aumentos no tamanho do músculo, mas na região distal do músculo. Opa! Porque eu tenho a região mais distal, medial e proximal dessa musculatura. Já quando eu falo na ação concêntrica, tende a ter uma hipertrofia mais na região medial do ventre do músculo. E os treinamentos excêntricos, uma hipertrofia mais distal no ventre desse músculo. Ou seja, as duas ações são muito importantes, tanto a concêntrica como a excêntrica. Só que a gente está começando a discutir agora a hipertrofia do ponto de vista mais regional, do ponto de vista não só, vou lá e pego um ponto anatômico e falar, o treino excêntrico gera mais hipertrofia. Então, por exemplo, olha um erro que pode acontecer. Eu vou lá, pego só a região distal daquele músculo. Aí faço um treino e falo assim, tá vendo? Teve mais hipertrofia com o treino excêntrico. Mas é lógico, eu falei que teve mais hipertrofia no treino excêntrico porque eu estou analisando a região medial. Perdão, região distal, perdão. Mas e se eu analisasse a região medial? Talvez eu não tivesse mais hipertrofia com o excêntrico, tivesse mais hipertrofia com o concêntrico. Então, a gente está evoluindo muito dessa questão da hipertrofia não uniforme. Então, essa história, o que é melhor, concêntrico e excêntrico? A literatura tem mostrado que os dois. Por quê? Porque eles geram hipertrofias em regiões diferentes, de acordo com a tensão mecânica, com o tipo de exercício, com a alavanca, né? Se é multiarticular, se é isolado, mas em via de regra, tá? Quando eu faço ação excêntrica, o que está acontecendo? Alongamento do sarcômero. Então, uma tendência, devido ao estiramento, ao alongamento do sarcômero, na ação excêntrica, gerar hipertrofias mais nas regiões distais desse músculo, né? Aumentando o comprimento desse fascículo, aumentando o número de sarcômeros em série. Já a concêntrica teria um estresse mais nas regiões mediais dessa musculatura. Ou seja, pensando nas ações excêntricas, tá? Se eu fosse comparação concêntrica e excêntrica isométrica, nas ações excêntricas eu tenho maior produção de força,
tá? Se comparado com a concêntrica. Eu tenho maior magnitude de dano tecidual, principalmente em linha Z do sarcômero, gera mais aumento de creatina quinase, processo inflamatório. Eu tenho mais acúmulo de energia potencial elástica na ação excêntrica por meio das proteínas elásticas, participação das proteínas elásticas titina e nebulina. Tá? Hipertrofia, eu coloquei uma interrogação, que eu tenho que tomar um cuidado, eu não posso falar que a ação excêntrica gera mais hipertrofia, porque eu tenho que pensar na anatomia no músculo, eu tenho que pensar na arquitetura do músculo. Então, se eu falar que a ação excêntrica gera mais hipertrofia, eu estou correndo risco, porque eu tenho uma região proximal, medial e distal, e não necessariamente eu tenho mais hipertrofia na ação excêntrica, a não ser que seja da região distal. Né? As ações excêntricas geram mais força e potência. Nas ações excêntricas, eu tenho menor gás ATP, principalmente quando eu vou desconectar a quitina, carniosina, esse rompimento mecânico, não há hidrólise do ATP na ação excêntrica. Tá? E recrutamento de dados motoras, tá? A gente não pode falar que na ação excêntrica eu recruto menos dados motoras. Por quê? Porque quando se fala em menor recrutamento de fibras musculares nas ações excêntricas, é porque quando está comparando com o RM concêntrico. E aí gera essa confusão. Agora, se eu fizer um RM excêntrico, tá? E eu analisar a força máxima excêntrica pelo RM excêntrico, eu vou ter sim um grande recrutamento de dados motoras. Então, o grande problema é que se fala que na ação excêntrica recruta menos fibra, porque pega um RM concêntrico e analisa com aquela carga do RM concêntrico o recrutamento de dados motoras na ação excêntrica, aí você vai ter um menor recrutamento de fibras nas ações excêntricas para o mesmo RM concêntrico. E aí? A gente tem discutido muito hoje pessoas responsivas e não responsivas ao treino de hipertrofia. Né? Sujeitos altamente responsivos ao treinamento de força apresentam uma diferente regulação de microRNA muscular. Tá? O que significa isso? Tá? Já vou explicar. Um estudo muito bacana do Davidson, ele fez 12 semanas de treino, 5 vezes por semana. Tá? Exercício de puxar, empurrar e mesa extensora. Tá? 2 a 4 séries, 4 a 12 repetições, com 80% de RM. Tá? O que tem esse microRNA? Tá? Bem, mas o que faz os microRNAs? A literatura tem mostrado que esses microRNAs são pequenos RNAs, pequenos RNAs, com cerca de 20 a 22 nucleotídeos, resultantes da clivagem de um RN maior não codificante. Né? Ou seja, é o que sobra ali, esses microRNAs, de uma maneira simplória falando. Tá? E esses microRNAs, eles ligam-se a um complexo de indução de silenciamento de RNA. Ou seja, a literatura tem mostrado que as pessoas que são pouco responsivas ao treinamento de hipertrofia são pessoas que expressam muito mais esses microRNAs. Esses microRNAs que ligam-se ao complexo RISC, tá? Ou seja, um complexo que silencia, tá? O RNA. Ou seja, eles direcionam a clivagem desses RNAs com os quais tem complementariedade ou fazem a repressão da tradução, ficando ligados ao RNA, impedindo a tradução em ribossomo. Ou seja, esses microRNAs não deixam que você traduza mais ribossomos. E quanto mais ribossomos, tá, eu tenho, mais hipertrofia eu vou ter. Então, tem pessoas que nascem com mais microRNAs que não deixam que as pessoas tenham maior tradução dos ribossomos. Então, por exemplo, nesse estudo de 12 semanas, houve ganho de massa livre de gordura. Tá? Só que olha que interessante. Os caras altamente responsivos, que tinham pouco microRNA, olha lá, ganharam mais massa magra. Olha quantos quilos aqui de massa magra. E os caras que tinham bastante microRNAs, olha lá, pouco responsivos, tiveram pouco ganho de massa magra. E eles viram uma correlação alta entre quantidade de microRNAs e ganho de massa magra. Aqui. Ou seja, as pessoas que têm muito microRNA, eles têm menor ganho de massa livre de gordura. E aqui eles analisaram, tá, a quantidade, os níveis de microRNAs, tá, por sujeitos responsivos e não responsivos. Olha lá, low responders, as pessoas que respondem pouco ao treino. Olha a quantidade de microRNAs. E olha os caras altamente responsivos. Pouco microRNA. Então, aqui eles analisaram pré e pós. Então, pré-treino e pós-treino. Então, olha a quantidade de microRNA que os caras pouco responsivos tinham. Tinham pouco. E olha após 12 semanas de treino.
aumentou muito a quantidade de microRNAs. Já o público altamente responsivo tinha pouco microRNA e, pós 2 semanas, continuou com pouco. Ou seja, uma relação, né, de causa e efeito entre a quantidade de microRNAs que a pessoa tem, né, e o ganho de massa muscular. E aqui eles analisaram também um fator de crescimento, o IGF-1, né, pré e pós. O que aconteceu com o IGF-1 dos caras que respondem pouco? Tá? Não alterou. Ah, mas caiu, mas não houve diferença significativa. Já os caras altamente responsivos, que tinham pouco microRNAs, tá? Eles aumentaram, pré com pós-treino, a quantidade de IGF-1. Olha que interessante. E aqui algumas diferenças entre pessoas pouco responsivas e altamente responsivas, né? Então, a gente tem aqui o low responder e o high responder, né? Então, se a gente for analisar aqui, por exemplo, né, os dois grupos, o HR, tá? HR e LR. HR, né? High responder, caras altamente responsivos, e LR baixo responsivo, né? Então, aqui a gente tem, tá, que esses caras, tá, eles têm maior ganho de área de secção transversa. Esses caras têm um aumento de 20% a 30% no tamanho da fibra muscular. Os baixos responsivos, de 0% a 4% no aumento de área de secção transversa, têm menos hipertrofia. Eles têm uma quantidade muito maior de ribossomos, os caras altamente responsivos. E os outros caras, pouco responsivos, têm uma menor tradução de ribossomos, né? Também, a gente tem aqui quantidade de células satélites muito maior para quem responde e muito menor para quem não responde. Quantidade de mionúcleos por célula, bastante para quem responde e pouco para quem não responde. Tá? Ou seja, são diferenças. Tá? Volume de mitocôndrias. Né? A literatura ainda está em dúvida. Tá? Mas parece que as pessoas que têm mais mitocôndrias, mais capilares, são pessoas mais responsivas. Então, são diferenças entre pessoas responsivas e não responsivas. E aí, gente, né? Tudo isso que eu falei é importante? É importante. Mas qual que é o segundo pilar que eu falei para vocês? Tá? O segundo pilar é a carga de treino, as variáveis da carga de treino. Tá? Então, mesmo eu tendo um aluno um pouco responsivo ou muito responsivo, eu tenho que estar sempre tentando melhorar ele. Né? Então, eu tenho que pensar na intensidade do meu treino, eu tenho que pensar no volume, que é o número de exercícios, séries, repetições, sessões, o volume é importantíssimo. Eu tenho que pensar na pausa, eu posso ter pausa curta, longa, pausa autoselecionada, a cadência de movimento pode ser lenta, moderada e rápida. Falei para vocês hoje a importância, do ponto de vista hipertrófico, da ação concêntrica. A ação concêntrica ela é importante, mas tem que pensar na regionalidade. A ação excêntrica ela é importante, a isométrica é importante. A ação excêntrica está mais ligada ao aumento do número de sarcômeros em série. A ação excêntrica está mais ligada às alterações mais nas regiões distais do músculo. Aumento no comprimento do fascículo. Eu tenho que pensar na ordem, na escolha dos exercícios, que é muito importante. Amplitude de movimento, a literatura tem estudado demais a frequência. Então, essas variáveis, elas são muito importantes. Então, eu tenho que linkar o M de mecanismo e o outro M, manipulação de variáveis. Então, por mais que eu tenha uma genética boa ou ruim, né, é importante eu entender da manipulação das variáveis, que eu consigo mexer muito no meu aluno, mesmo que ele seja pouco responsivo. Lógico, ele não vai ser um Schwarzenegger, não vai ser um Mr. Olímpia, mas eu tenho como melhorar mesmo esse cara que responde pouco. E aí, nesse sentido, como eu falei para vocês que as variáveis são importantes, nós acabamos de ter um artigo aprovado numa revista muito boa no Brasil, onde eu orientei um trabalho. Nós vamos analisar em 114 academias daqui da região do estado de São Paulo, e olha que nós estamos falando do estado de São Paulo, o estado que mais tem faculdades muito boas, né? Nós pegamos academias de Sumaré, 15 de Sumaré, 3 de Nova Odessa, 20 de Campinas, 9 de Americana, 6 de Santa Bárbara, 11 de Paulínia, 10 de Valinhos, 8 de Hortolândia, 10 de Limeira, 9 de Leme, 5 de Rio Claro e 9 de Piracicaba. E aí nós vamos analisar, né, o número de pessoas formadas, estagiários que tinham nas academias. O que a gente queria ver?
que os caras estão manipulando as variáveis da carga de treino? O que os caras, na hora que montam uma planilha de treino, o que eles colocam nessa planilha? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Vou colocar para cá. 100% das academias, as 114 academias, olha lá, as 100% delas manipulam os exercícios. Beleza. Escolhe, seleciona o exercício. 100% das academias colocam volume, séries e repetições. 99% das academias colocam intensidade de treino. Só que olha que tristeza. Das 114 academias, metade, 54%, 54 academias, perdão, 47%, não chegou nem a 50%, manipula a pausa. Ou seja, imagina só, você deixa o aluno lá jogado com a pausa que ele quer. Então, a gente viu que é uma variável que as pessoas controlam pouco. Cadência de movimento. Tá? As pessoas não controlam a cadência de movimento na musculação. E tem que ter isso na planilha. Tá? Então, 11% somente das academias manipula a cadência de movimento. 100% das academias manipulam a ordem dos exercícios. Ação muscular. Concêntrico, excêntrico, isométrico. Coloca, se preocupe em colocar treino excêntrico, treino concêntrico, treino isométrico. Somente 4% relatam isso nas planilhas. E frequência semanal, que colocam lá quantas vezes eu vou treinar cada músculo por semana. Uma vez por semana? 2, 3, 4? 63% das academias relatam isso. Tá? Ou seja, olha como não adianta montar o treino. Eu tenho que dominar todas as variáveis da carga de treino. Por isso que eu falo M de manipulação das variáveis da carga de treino. M, mecanismo fisiológico. M, manipulação das variáveis da carga de treino. E aí vem a aplicação prática. Né? A aplicação prática é fundamental. Entendo fisiologia, entendo a manipulação das variáveis, agora eu consigo aplicar na prática. Então, eu vou mostrar aqui algumas planilhinhas. Planilhinha não é diminutivo, não, tá? Então, olha que tem uma planilha. Por exemplo, um treino aqui, um treino A, onde eu coloquei o exercício, eu coloquei a ordem do exercício, eu coloquei o volume. Então, exercício, eu coloquei aqui, escolhi os músculos. Tríceps pulley, o testo, o francês, o fly e o crucifixo. Eu pensei o quê? Basicamente, em peitoral e tríceps. Lógico que tem ativação de deltoide também. Intensidade, volume, 4 séries de 12 repetições. Escolhi um treino, por ser aluno avançado, escolhi treinar até a falha, zona DRM. Pausa de 1 a 2 minutos entre cada série, 3 minutos entre exercícios. Cadência de movimento, tudo lento. Ação muscular concêntrica e excêntrica e amplitude. Amplitude completa, por quê? Porque eu quero aumentar o tempo sob tensão. Amplitude completa, porque eu quero aumentar o estiramento, o alongamento, principalmente ocasionado na ação excêntrica. Aqui um outro treino, um bicep, um supino com pec deck, um leg com uma cadeira extensora, um pulley com uma remada, um abdominal supra com infra. Tá? Então, aqui volume, 4 séries de 6 repetições, 6 no supino e 6 no pec deck, sem pausa, trabalhando até a falha. 1 minuto e meio entre séries, 2 entre exercícios, cadência lenta, concêntrica excêntrica e amplitude de movimento. Principalmente na ação excêntrica, amplitude completa, aumentando o tempo sob tensão, aumentando o estresse mecânico. Né? É uma outra estratégia para aumentar o estresse mecânico, onde eu estou querendo, com essa ação excêntrica completa, aumentar principalmente comprimento de sarcômero, comprimento do fascículo, aumentando o sarcômero em série. Esse outra série combinada triceps, onde estou colocando supino inclinado e pec deck, 4 repetições no supino, 4 no inclinado e 4 no pec deck, totalizando 12 repetições, treinando até a falha. Eu não preciso até a falha, eu posso escolher um desses 3, eu vou até a falha, outros 2 não. Eu posso escolher uma série completa até a falha, outra não. Outro exercício, leg, afundo e cadeira extensora. Também posso ir por um caminho. Na primeira combinação eu vou até a falha, na segunda eu não vou. Um pulley, remada e remada horizontal. Ou seja, olha todas as variáveis sendo manipuladas. E, professor, eu poderia contabilizar também os métodos como um componente da carga de treino que pode ser manipulado? Sim, posso sim. Olha quanta coisa a gente pode manipular, né, gente? Nesse mesmo sentido, o que eu tenho que pensar?
Bem, galera, como você já sabe, né, a nossa intervenção direta é o exercício. Ou seja, depois de absorver todo o conteúdo sobre os dois pilares, o terceiro pilar, tá, que eu acabei de falar agora, que é a aplicação prática. Só que não basta aplicar de qualquer jeito, né, até porque a ciência cada vez mais vem mostrando o melhor jeito. Né, e é isso que eu quero te mostrar. Né? O seu aluno ele só vai ter resultado efetivo se for capaz de aplicar com clareza todo o conhecimento que eu passei aqui na prescrição de treino. E é por esse motivo que a sua prescrição ela tem que ter respaldo científico ao MMA, mecanismo fisiológico, manipulação de variável e aplicação prática. Ou então, se isso não acontecer, a sua intervenção vai ser baseada em achismo. E a capacidade de gerar resultado para o seu aluno fica lá embaixo. E não é explorado como deveria ser. E, consequentemente, vai acabar te abandonando. Tá? E aí, o seu aluno de personal, vou procurar outro professor de personal. Né? Não é isso que você quer. A sua prescrição, tá, vai ser a hora de deixar claro todo o seu conhecimento dos dois pilares. Com isso, os três pilares andam totalmente juntos, lado a lado. Um pilar não anula o outro, um é mais importante que o outro. Tá? Esses são exatamente os pilares que você precisa desenvolver para otimizar os resultados dos seus alunos. E, consequentemente, você ser uma referência lá no treino de hipertrofia. Inclusive, esses três pilares são a base do meu curso completo de hipertrofia de precisão. Tá, mas não é do meu curso que eu vou falar agora, tá? Se você me permite, eu posso falar do meu curso de hipertrofia em outro momento. Em outro momento eu falo, tá? O que eu quero falar agora é o que a gente vai ver na próxima aula. O que vocês vão ver na próxima aula comigo? Vocês vão entender na próxima aula como gerar mais resultado para o seu aluno, como você ser uma referência em treino de hipertrofia, como que você domina os três pilares. Isso é indispensável. E são apenas esses três pilares do MMA. A partir do momento que você desenvolver esses pilares, a sua capacidade de gerar resultado vai estar em outro nível. Tá? Na próxima aula, então, eu não vou falar dos dois primeiros pilares, tá bom? Eu vou falar só de aplicação prática. Então, a próxima aula é só aplicação prática. Eu vou mostrar dois métodos de treino que você pode utilizar e começar a desenvolver dentro desse pilar. Tá? No meu curso de hipertrofia, eu tenho 14 métodos atualizados, tá? Para que você desenvolva, tá? Todos os pilares para você poder gerar mais resultado, principalmente o pilar 3, que é a aplicação prática, que vai se unir aos dois pilares também. Tá? E nessa aula 3, eu vou te apresentar dois métodos muito bacanas. O meu curso de hipertrofia de precisão é um curso com mais de 60 horas, conteúdo gravado, teórico, muita coisa prática, com suporte VIP científico. Por isso é que eu vou te explicar mais para frente como que você pode concorrer a uma vaga, tá? Ao final desse evento, uma vaga no meu curso. Por enquanto, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que mais você gostou dessa minha aula de hoje, suas dúvidas, suas perguntas, que com certeza eu vou fazer de tudo para responder e poder te ajudar. Tá? Para você que ficou até o final dessa aula, tá? Vai ter uma oportunidade de ter acesso a todos os artigos citados nessa aula, também ganhar um livro meu, um sorteio de um livro meu, tá? Meu livro de personal, tá? Muito legal. Eu postei uma foto lá no meu feed, no meu Instagram, tá bom? Se você concorrer a esse livro, se você quer concorrer a esse livro, tá? Amanhã à noite eu vou sortear esse livro também com dedicatória, tá? Vou enviar com dedicatória, tá? E deixar o insight da aula de hoje nos comentários aqui no blog, tá? E na foto do meu Instagram, tá? Mas atenção, eu só vou sortear se te bater 50 comentários. Se não bater, não vai acontecer, tá? Então, você precisa estar ligado a isso aí. Então, vai lá, deixa aqui no meu blog seu comentário e lá na foto do Insta também. Quanto mais comentários você deixar, mais chances você vai ter de ganhar o meu livro. Quando bater 50 comentários lá na foto, eu libero no grupo do WhatsApp o acesso aos artigos e aí amanhã à noite eu faço o sorteio. Beleza? Tá? Então, na aula 3, na sexta-feira, você vai descobrir a aplicação prática para gerar mais resultado com a sua prescrição de treino. Então, você não pode perder, tá? Não perde a terceira aula. Beleza? Então, eu te vejo lá na terceira aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Valeu, galera. Aluno pergunta muito, né? E aí, o aluno perguntar e você não conseguir responder, na minha prática ali, era algo que me incomodava, não conseguir tirar dúvidas dos alunos, né? E hoje tem um estagiário na academia e os alunos perguntam para ele não consegue responder, às vezes ele me chama, e hoje eu poder responder essas dúvidas dos alunos é o que me agrada muito. A gente consegue gerar resultado no aluno, tem o bate-boca do próprio aluno com os outros alunos da academia, né? E os outros alunos da academia,
e não investem em personal, vê eu dando personal para um aluno que está tendo resultado, e aí gera procura também. Aí o aluno vai lá, pergunta para ele, e aí, como é que é? Tá sendo legal? Tá? Ele vai, me indica. Então, vai virando uma bola de neve, né? E vai ajudando nesse quesito, né? De eu poder passar um bom resultado para o aluno e, em cima disso, eu adquirir novos clientes. Porque, na verdade, a gente está vendendo, a gente não vende o treino, a gente vende o resultado, né? Então, o aluno paga a gente para ter resultado. Então, quando a gente consegue o resultado, é como se fosse um gol, né? No futebol. É um prazer enorme, né? O aluno me confiou, né? Para eu poder dar o resultado para ele e eu consigo fazer ele chegar no resultado. É maravilhoso. É como se fosse um gol mesmo.